Bom, boa tarde a todos. Eu sei, eles falaram para eu vir aqui que estava precisando de sangue novo. Então, eu resolvi arriscar, né? Então, vocês viram que eu trabalhei com serotonina e um pouco também com bradicinina. E resolvi falar sobre bradicinina porque a bradicinina faz parte da história desse departamento, né? Então, eu vou começar contando história. Bom, falaram que passava. Ah, bom. Ah, para baixo vai para frente. Bem, ó, a bradicinina, ela foi descoberta por Maurício Rocha e Silva, que foi quem praticamente fundou esse departamento. Houve alguém antes, mas que não deixou rastros, né? E ele foi o descobridor da bradicinina, quando ele trabalhava em 1948 no Instituto Biológico e estudava picadas de serpente. Tinha muito trabalho com cobra naquela ocasião, né? E ele verificou que, colocando o veneno em preparações de intestino isolado, de cobaia, ela produzia uma contração diferente da histamina e da acetilcolina, que produziam contrações rápidas, né? Então, a bradicinina, é o que está escrito lá, BK, né? Ela produz uma contração lenta. E o nome bradicinina quer dizer exatamente isso. Brad é lento, em grego, cinética é movimento, né? Movimento lento. Aí batizaram. E uma grande importância histórica foi a vinda do professor Maurício Rocha Silva para esta faculdade, que foi em 1957 a convite do fundador da faculdade, que foi Zeferino Vaz. Zeferino Vaz depois também foi o fundador da Unicamp, né? Só isso. Então, ele teve duas consequências importantes, né? Desenvolvimento da pesquisa sobre a bradicinina e inicia uma escola de pesquisa, que eu queria mostrar o que significa isso, né? Os estudos realizados na Faculdade de Medicina, eles foram resumidos, né, num artigo de revisão escrito por Alexandre Pinto Corrado, que alinhou as principais contribuições. Então, as ações periféricas evidenciaram um potente efeito dilatador coronariano. Então, aqui os nomes dos antigos professores desse departamento, os agentes antagonistas dos receptores de bradicinina, fenômenos reflexos, e essa descoberta foi muito importante, nós vamos voltar a ela, que foi o fator de potencialização da bradicinina, descrito por Sérgio Ferreira, que deu origem aos principais agentes antihipertensivos que são usados até hoje. E mostraram a importância do metabolismo da cinina na hipertensão renal experimental. No sistema nervoso central, que nós vamos focalizar com mais atenção, né? Em colaboração com Antônio Camargo, nós caracterizamos as primeiras ciminases do sistema nervoso central. Isso é muito curioso, porque nós estávamos perfundindo os ventrículos com bradicinina. Ela era injetada no ventrículo lateral e se colhia aqui na cisterna magna, e não colhia nada, ela sumia. E o Camargo era bioquímico, e eu contei isso para ele e falei, olha, deve ter alguma enzima que destrói a bradicinina no cérebro.
Depois ele caracterizou essa enzima e tal. Na primeira vez foi apenas uma caracterização através de interferência de íons, etc. Mas depois ele caracterizou e, e foi a primeira oligopeptidase caracterizada. Então, os enzimas proteolíticos que se conheciam, eles atacavam cadeias proteicas, não importava o tamanho, né? Tripsina, por exemplo. Né? Esses só fazem hidrólise de pequenos peptídeos, óligo pequeno, né? O pouco. E com o professor Corrado, né, nós descrevemos os efeitos comportamentais, autonômicos, analgésicos, resultantes da injeção intracérebro-ventricular, no ventrículo lateral de gatos e coelhos. Né? Glaci Silva, outra docente, descreveu efeito catatônico, e esse achado também foi muito importante, Fernando está aqui, e depois vamos voltar a ele, que foi a primeira achado morfológico, indicando a possível presença da bradicinina, através de imunoreatividade, né? De uma forma indireta. Também, Antônio Martins descreveu a atividade sirinásica, inibidora da enzima conversora, e voltamos a salientar isso aí, Camargo caracterizou ainda a oligopeptidase A e B no tecido nervoso. Quais são as implicações médicas? Como já salientei, o BPF ele potencializa a bradicinina, mas a enzima que destrói a bradicinina, a sirinase 2, é a mesma que a conversora da angiotensina. Então, os agentes antihipertensivos que advieram daí foi por causa disso, porque aumentava a bradicinina e, sobretudo, impedia a formação de angiotensina 2, né? Aquela, a enzima conversora ela catalisa a transformação de angiotensina 1 e 2. Então, essa foi uma implicação terapêutica muito importante e também, mais secundariamente, antagonistas da bradicinina podem ser usados no tratamento de angioedema. Fisiopatologia. Tem sido implicada na fisiopatologia da hipertensão arterial, da inflamação e hiperalgesia, além de broncoespasmos e angioedema. As oligopeptidases, mais recentemente, adquiriram uma importância muito grande. Tem um artigo na Wikipedia, um resumo, que salienta muito essas coisas. Esse gene que expressa a primeira oligopeptidase é fundamental para a formação do córtex cerebral. Então, se ele falha, dá licencefalia, não forma circunvoluções. Então, é muito importante para a evolução, crescimento do sistema nervoso central. Agora, passando à parte de contribuição de formação de recursos humanos para a pesquisa. Eu vou ilustrar com o meu caso por causa do presente que esse meu orientado me deu, que foi o Ricardo Nunes de Souza, que é hoje professor em Araraquara, na farmácia. Ele elaborou uma espécie de uma árvore aqui, com os meus orientados desde a década de 60 até 2010. Né? E aqui estão as fotografias deles, e além de registrar o meu envelhecimento, ele mostra ele mostra a foto dos orientados, e esses sinaizinhos que estão em volta dos orientados são o pessoal que ele orientou, que eles orientaram, classificados como mestres, doutores, pós-doutores, professores. Então, essa árvore, né? Agora, eu fui do Rocha e Silva nasceu um bosque. Então, vocês imaginam quantas pessoas, né, foram formadas. Então, criou uma escola de pesquisa, que, acho que sem favor nenhum, diria que é a principal escola de farmacologia do Brasil, né?
distribuído em todas as regiões do país. E a bradicinina, eu não tenho certeza, mas eu acredito que seja o único mediador químico até agora descoberto no país. Então, é uma importância histórica relevante, né? Então, na periferia, a bradicinina ela é formada a partir de um precursor, que é o cininogênio, existente no plasma sanguíneo, a coração da calicreína, uma enzima proteolítica. A degradação pelas oligopeptidases, que eu já mencionei, denominada cininase. E, como eu já disse, a cininase 2 é a mesma enzima que converte a angiotensina 1 em 2. As ações: vasodilatação, aumento da permeabilidade vascular, contrai a musculatura lisa, inclusive bronquial, ativa terminações nervosas da dor, efeito potencializado pelas prostaglandinas nos processos inflamatórios, gerando hiperalgesia. Receptores classificados B1 e B2. O B1 só é expresso após dano celular e após produção de interleucina 1, tendo papel na dor crônica. O B2 é expresso em várias células, sendo responsáveis pelos efeitos vasodilatador, em parte mediado pela produção de prostaglandinas e ácido nítrico. Funções: está na cara, é um mediador de inflamação importantíssimo, né? Sua atividade vasodilatadora e permeabilizadora promove a migração de leucócitos, tem importante papel também na iniciação e manutenção da dor. Os primeiros estudos dos efeitos centrais foram realizados em 1969, em colaboração com a Irene Rosemir Pelá, que foi professora da Faculdade de Farmácia aqui de Ribeirão Preto. E com o Camargo, como já falei, a distribuição subcelular do sistema bradicinolítico. Bom, com parcas evidências, eu tive a intuição de que a bradicinina poderia ser um neurotransmissor. Se eu tentasse publicar isso numa revista respeitável, ninguém ia publicar. Mas eu não quis deixar de registrar isso por dois motivos. Primeiro, para dizer que eu tinha pensado nisso aí. Segundo, para servir de inspiração para a pesquisa. Era uma hipótese de trabalho. E a Ciência e Cultura teve a flexibilidade de publicar, né? Então, eu posso provar que era isso mesmo. Olha, a ideia era tão esdrúxula que o primeiro peptídeo que foi aceito como neurotransmissor foi a substância P, mas já uns 5 anos depois. 5 anos depois. Uns dizem que foi intuição, outros dizem que foi chute, né? Vocês escolhem a melhor terminologia. Mas, olha, quem resolveu verificar isso foi o Fernando, que foi para os Estados Unidos, laboratório desse Snyder, Salomon Snyder. Era o neurocientista mais citado da época, né? Então, foi no laboratório de Skoll mesmo. Onde que era, né? John Hopkins. John Hopkins. E eles descreveram a imunorreatividade tipo bradicinina, né, no sistema nervoso central. Nós vamos citar de novo isso, né? E um outro trabalho que vai ser relevante para a nossa discussão é o primeiro trabalho que foi feito mostrando a interação do sistema opioide com a bradicinina. Isso pode ter implicações para o futuro, né? Bom, o sistema sinérgico cerebral, então, efeitos farmacológicos. A injeção intraventricular de bradicinina ou intracerebral causa sedação, catatonia, aumenta a temperatura, aumenta a pressão arterial. Analgesia, curioso, né? Os efeitos parecem o contrário da periferia, né? Diminui a aversão, libera hormônio antidiurético e depleta estoques de noradrenalina. Isso tudo foi escrito naquela época, né? Dos achados iniciais. A
imunorreatividade, ele pode falar melhor que eu, mostrou que os corpos celulares com imunorreatividade característica estavam no hipotálamo e enviavam fibras, né, que tinham processos varicosos, para a matéria cinzenta periaquidutal, que vai ser o nosso foco de atenção, o próprio hipotálamo, áreas corticais e do sistema extrapiramidal e área septal. Também foram identificados a calicreína, que é a enzima que gera a bradicinina, e uma cininase idêntica à encefalinase A. Bom, isso aí reforça a ideia que ela poderia realmente ser um neurotransmissor ou um neuromodulador. Agora, houve um hiato grande na pesquisa dos efeitos centrais da bradicinina. E, mais recentemente, começou a aparecer uma linha de pesquisa que relaciona a bradicinina com o transtorno do pânico, o que a gente vai tentar mostrar. A estimulação elétrica dessa região, do mesencéfalo, provoca comportamento de fuga, né? Dentro da etologia, assim, seria a resposta a ameaças proximais, certo? Então, ela poderia estar envolvida nas reações de defesa a ameaças proximais. E, como já mencionado, né, nós trabalhamos muito tempo com bradicinina, com a serotonina, né? E a serotonina foi envolvida logo cedo nesses processos. Ué, ai, meu Deus, essa era essencial. Ah, animação. Então, aí vem a tal da serendipity, né? Vocês já ouviram falar em serendipity? Os acasos que ocorrem às vezes, né? E que acende, né, uma luzinha, né? A história dos existe uma crônica oriental, né, dos serendipes, eles uma série de acontecimentos casuais felizes, né, resolviam problemas muito grandes nessa fábula, né? Então criaram essa palavra serendipity para dizer o acaso feliz, né? E esse aqui foi o seguinte: havia um trabalho mostrando as reações que ocorriam quando o ser humano era estimulado nessa região. E o que ocorria? Sensações de terror, medo, aversão, sensação de morte iminente, taquicardia, dor e parestesias. E eu apresentei esse trabalho no Instituto de Psiquiatria de São Paulo. Aí um psiquiatra chamado Valentim Gentil falou: isso aí é um ataque de pânico. Foi a primeira vez que eu relacionei esse negócio com pânico. Foi em 87. Bom, as coisas evoluíram, eu não vou chegar a detalhes, mas culminou com a formulação, juntamente com esse psiquiatra inglês, John Francis William Bill para os amigos, Deakin, da Universidade de Manchester. Ele estudava a depressão e o papel da serotonina na depressão. E a via envolvida é essa que vai do núcleo mediano da ráfia ao hipocampo. E nós estávamos estudando a matéria cinzenta periaquidutal, tínhamos verificado, e vamos mencionar alguns desses achados, indicando o papel do receptor 1A, inibindo as respostas de defesa proximal na matéria cinzenta periaquidutal. E uma outra via importante seria a que vai para a amígdala e envolve o receptor 2C, e que aumentaria a ansiedade. A ansiedade seria o quê? Seria a defesa em relação a perigos potenciais. Quando o perigo é real, eu tenho medo.
Se for muito perto, pânico. Mas se eu desconfio que isso pode ser perigoso, fico ansioso. Então, esse papel dual, né, foi sintetizado nesse esquema teórico, né? Bom, para estudar a participação dessas duas vias, juntamente com a Milena Viana, que está aí, na época ela não tinha esse filho, ela estava aqui botando um ratinho para correr, nós modificamos um modelo experimental muito usado, que era o labirinto em cruz ou em X elevado, né? Obstruindo uma dos braços, a via que ia para outro braço fechado. E elaboramos duas tarefas, né? Uma que é colocar o animal nesse braço fechado, e ele ia explorar e encontrava um braço elevado. Os ratos não gostam disso, está elevado. Isso é aversivo para eles. Então, ele ia a primeira vez, não gostava, na segunda vez ele ia bem mais lento e mais ainda. Então, o aumento da latência de saída seria um índice de ansiedade. Agora, quando ele é colocado no braço aberto, ele não gosta, ele foge para o fechado. Aí seria uma reação de tipo perigo iminente, né? E também eram feitos 3 vezes, e essa resposta seria um índice que podia ser relacionado com o pânico, né? Esse é um dos modelos. Depois eu vou falar do outro também, que é a estimulação elétrica da periaquidutal, que é meio óbvio também, né? Bom, aí começa as evidências que implicam a serotonina, né? Aí o Hélio, que era um menino na ocasião, ele verificou que o tratamento com imipramina durante 21 dias, por quê? A imipramina é um antidepressivo clássico. E a gente sabe que os antidepressivos não atuam agudamente nem rapidamente. Então, é preciso ministrar repetidamente durante pelo menos 3 semanas, né? Então, é o que ele fez. E aqui nós temos a resposta de fuga. Na verdade, o perfil é igual nas 3, vamos pegar uma só, né? Então, a imipramina, ela já retarda um pouco a saída, o efeito antidepressivo, antipânico, digamos, porque, na verdade, esses são chamados antidepressivos, mas eles também são usados no tratamento do pânico e da própria ansiedade, né? Então, foram chamados antidepressivos porque foi o primeiro efeito terapêutico descoberto, né? Então, o que aconteceu? Um antagonista dos receptores 1A antagonizou o efeito, né? E um antagonista do 2A, que é o DOI, também, né? Então, é uma primeira evidência da participação desses receptores, né? A mesma coisa, talvez até mais claro, né? Foi realizado com o modelo que está ilustrado aqui, que é o da estimulação elétrica, que produz uma fuga, né? O animal começa a rodopiar aí na caixa, né? Então, se mede o limiar, quer dizer, a menor corrente que produz esse efeito, né? Então, aqui ela mostra o seguinte, aí já é o efeito oposto, que ela aumenta o efeito de agonistas, né? Emite efeito do 8-HDPAT, que é um agonista 1A, e do DOI. Então, ela está potencializando, sensibilizando esses receptores. Poderia ser um mecanismo de ação terapêutica. Agora, é o oposto, quer dizer, é um bloqueador do efeito 1A, do receptor 1A, que está bloqueando o efeito antifuga da fluoxetina. Então, mostrando que ela
está agindo provavelmente liberando ou facilitando, aumentando a sensibilidade dos receptores, né? Então, o sumário da história é o seguinte, que os antidepressivos poderiam suprimir os ataques de pânico, aumentando a liberação de serotonina e aumentando a sensibilidade dos receptores pós-sinápticos, 1A e 2A, na periaquidutal. E como é que seria a atenuação da ansiedade generalizada, que seria mediada pelo 2C na amígdala? Seria pela dessensibilização desses receptores, certo? Agora, aí começa a acontecer uma coisa muito interessante, que é a interação entre a serotonina e o sistema opioide. Então, no laboratório da Elizabeth Aldi, Camila Roncon descreveu isso aí. A naloxona antagoniza o efeito de drogas serotonérgicas, né? Então, como que poderia acontecer isso, né? A naloxona bloqueia receptores opioides, né? Não de serotonina, né? Sendo mais específico, né, o CETOP é um bloqueador do receptor Mi. Existem vários, você sabe disso, delta, etc. Esse é do Mi. E o 8-HDPAP é um agonista seletivo do receptor 1A de serotonina. Então, o gráfico mostra que o bloqueador de efeitos miopioides antagoniza o efeito panicolítico do 1A. E o contrário, um agonista miopioide seletivo, que é o DANGO, ele tem um efeito potencializador ou sinérgico com o A, no sentido de causar efeito antifuga. Então, apontou para uma interação. Então, o modelo teórico que foi elaborado foi esse aqui, mostrando o quê? Uma interação cooperativa entre o receptor 5-HT1A e o receptor miopioide. Como poderia acontecer isso? Talvez eles façam parte de um complexo receptor e haja uma interação de tipo alostérico. É uma hipótese plausível, né? Não foi testada ainda diretamente. Bom, quais são as implicações clínicas, né? Opioides exógenos podem ser úteis na terapia em pacientes refratários. Bom, aí nós estamos começando a falar de depressão. A depressão, nós vamos até no fim fazer comentários, é um fenômeno médico-social muito mais importante que o pânico. Causa muito sofrimento, risco de suicídio, perdas econômicas, etc. Então, tudo isso tem implicações muito grandes para o... E a gente sabe que esses antidepressivos, em 30% dos casos, não funcionam. Então, esses pacientes são chamados refratários. Então, é necessário encontrar outras saídas. Então, uma saída seria opioide. Bom, mas opioide dá abuso, né? Você não pode usar morfina. Então, aí aparecem outras possibilidades que ainda não foram totalmente realizadas, mas um caso muito interessante é a opiorfina. A opiorfina inibe a destruição das encefalinas, né? E provoca o efeito indiretamente, mas possivelmente não é só isso que elas fazem. Acontece que a opiorfina ela tem efeitos em animais de laboratório se você injetar intravenoso, mas por via oral não funciona. E isso é um problema sério para a terapêutica, né? Mas há investigações até de agentes que agem como a opiorfina que podem ser administrados oralmente. É uma via interessante. Curiosamente, foi verificado por Maraski e colaboradores que a opiorfina tem efeito panicolítico, tanto no labirinto como na estimulação elétrica. Então,
E este efeito é mediado pelo receptor mi-opioide, porque ele é antagonizado pelo CETOP, certo? Aqui nós vemos o efeito da injeção intra-DPAG, e aqui intravenosa, injeção sistêmica. E, curiosamente, esse efeito não é mediado pelo receptor 1A. Então, é um mecanismo diferente dos antidepressivos. Então, poderia ser útil em casos de resistência. Aí eu já falei das oligoendopeptidases, né? E esse trabalho aqui é muito importante, porque mostrou uma interação entre opioides e a bradicinina. Trabalho de Irene Pelay e colaboradores, a Thelma Burdin, né? Uma mediação dos opioides do efeito antiaversivo e hiperalgésico da bradicinina injetada na periaquidutal dorsal. Pois vieram vários dados mostrando que isso podia acontecer. Por exemplo, o efeito antipânico da bradicinina é antagonizado pelo pré-tratamento com antagonista cinina 2. Isso é um antagonista específico do receptor B2. Nós vimos que o B1 só aparece com lesão. O B2, os efeitos fisiológicos da bradicinina. E pelo antagonista opioide CETOP. Então, mostrando uma interação entre a bradicinina e o receptor Mi. Diferente daquela da bradicinina, da serotonina. O contrário, você dando um agonista, né, eles têm uma ação sinérgica, mas o que mais importante nesse gráfico é o efeito do captopril. O captopril é o inibidor da enzima conversora, é usado para tratar a pressão arterial, hipertensão. E como nós vimos, ele é o mesmo enzima que degrada a bradicinina, cininase 2. Então, o captopril teve um efeito antipânico. O que sugere isso? Que é bradicinina endógena. Que é bradicinina endógena. E mostrando que a opiorfina, o efeito também é bloqueado por bloqueio do receptor B2. Então, não tem a participação do receptor 1A, certo? Então, nós chegamos a esse modelo teórico que acrescenta aquela cooperação 1A, uma cooperação diferente, interação cooperativa entre o B2 e o Mi. Então, é a primeira indicação que a bradicinina exerce uma função comportamental que seja modular à defesa proximal na PAG dorsal relacionada com o ataque de pânico e abrem a possibilidade de novos tratamentos. Especialmente, no caso que está salientado em amarelo, né? Os inibidores da cininase 2 e da convertase, que são, por exemplo, o tipo captopril, né? Que é usado como antihipertensivo, poderiam, em tese, diminuir o pânico e a depressão. E tem gente tirando patente de efeitos diferentes da hipertensão desses compostos, né? Já estão de olho no futuro, né? E antes de encerrar, eu queria voltar a salientar o aspecto da depressão, que pode ser que esses mecanismos se apliquem à depressão. E, nesse caso, a importância clínica, social, seria muito grande de encontrar esses tratamentos. Porque tem esse caso das depressões refratárias. E tem um caso muito interessante, que é a depressão do idoso, que normalmente é resistente aos antidepressivos. E que existem dados mostrando que ela está muito relacionada com o processo inflamatório. Os níveis de substâncias anti-inflamatórias, isoleucina e coisas parecidas, no sangue, aumenta nesses idosos se eles têm depressão. E não responde a tratamento com mipramina ou coisa parecida. Responde a anti-inflamatórios, ibuprofeno, por exemplo. Isso já existem dados na literatura. Então,
Aí vocês vão ver a bradicinina ter um papel oposto, porque ela é um agente pró-inflamatório na periferia. É outra forma que a bradicinina pode participar da depressão, né? Causando a depressão do idoso, facilitando a depressão do idoso, e, centralmente, e esses mecanismos ainda não foram descobertos, assim, investigados profundamente, mas eu acho que é uma linha muito importante de investigação, né? Verificar se ela não participa do tratamento da depressão resistente. E aqui eu termino, os que estiverem acordados ainda. Muito obrigado, professor, pela sua excelente palestra. Eu acredito que foi uma grande honra para todos os alunos aqui do evento, para a gente também, alunos da pós, e até mesmo para os próprios professores, presenciar uma palestra excelentíssima sobre a história da bradicinina, que algumas pessoas mais novas talvez não tenham tanto apego a essa história ou conhecimento com uma pessoa como o senhor, que participou do processo inteiro, praticamente, já possui nas mãos e pôde colaborar com a gente e trazer para nós todo esse conhecimento, que a gente fica muito agradecido. Então, agora, eu vou abrir para perguntas e da plateia, principalmente dos alunos, caso tenham, para já começar uma participação legal aqui na nossa palestra. Pode sentar, pode ficar à vontade, professor. Então, se alguém tiver alguma pergunta, por favor. Espera aí. Consegue? Pode falar. Professor, primeiramente, eu poder estar participando da palestra. Meu nome é Valência e eu tenho interesse muito grande em tratamento de transtorno bipolar, E uma das que eu gosto de estudar é a relação entre a inflamação e, principalmente, periferias de transtorno bipolar. O senhor acredita que o tratamento ela pode influenciar também no transtorno bipolar, principalmente no episódio de mania? Sinceramente, nunca pensei nisso, mas o tratamento clássico é o lítio, né? E os antidepressivos, eles podem até agravar a fase maníaca, né? Agora, eu acho que mesmo no caso da depressão, eles podem provocar a chamada virada maníaca, né? Então, não estou vendo em primeira mão uma ligação, mas isso não quer dizer que isso não possa ser investigado. Agora, você tem dados sobre a influência de processos inflamatórios? Eu sei que o processo inflamatório influencia principalmente na virada depressiva, né? Então, quanto maior a Isso faz sentido, porque existe... a depressão maior, não faz bipolaridade. Eu, inclusive, falei errado, perdão, fiquei nervosa. Não, o que pode acontecer, o que pode talvez acontecer, é que essa depressão bipolar possa ser tratada de forma alternativa aos antidepressivos, sem gerar a virada maníaca, através dos anti-inflamatórios. Na verdade, eu tenho um colega que levantou esse problema, porque ele tem depressão e não funcionava o antidepressivo. E, de vez em quando, tem dor de cabeça, uma inflamação, toma ibuprofeno e fica novo. A depressão, e a resposta é rápida. Então, eu acho que é um tema muito interessante. E outra coisa, tem o problema da imunidade, a chamada imunossenescência, né? E problema da biota, a flora intestinal, está tudo relacionado, entendeu? Então, isso tudo é um interplay aí, né? Que pode ser importante na depressão.
sobretudo nesses casos em que os antidepressivos clássicos não são recomendados ou não são eficazes. Alguém mais tem alguma pergunta que gostaria de fazer? Professor, muito obrigado pela palestra. Prazer tê-lo aqui mais uma vez. Do ponto de vista clínico, a gente tem milhares de pessoas que fazem uso, né, de inibidores da enzima conversora. Não tem nada, nenhum acompanhamento foi realizado nesses indivíduos? Olha, eu acho que o que falta é ensaio duplo cego, mas ensaios sem esse tipo de controle são sugestivos de efeito de depressão. Se tiver interesse, veja os artigos de Antônio Teixeira. Você conhece Antônio Teixeira? Sim. Ele publicou uma revisão agora sobre a depressão senil, muito recente, acabou de sair, acho que é dia 22 do mês passado. E também tem uma revisão sobre depressão refratária, que até tive alguma contribuição. Tenho a impressão que é uma das maiores autoridades nessa área. Se você pudesse corresponder com ele, vai ajudar. Ele era da UFMG, né? Sim, eu não conheço. Conheço o professor Antônio. Sim. Você conhece pessoalmente, né? Alguém mais? Alguma pergunta? Você pode fazer, Yasmin. Então, as evidências que tem, também não tem estudo duplo cego, mas tem vários relatos de efeito antidepressivo de anti-inflamatórios, tipo ibuprofeno, inibidores da COX, etc. E outro, tem um artigo da Nature mostrando em 2 lugares, um em Hong Kong e outro em Singapura, se não me engano, mas mostrando que os idosos têm níveis mais altos de fatores inflamatórios na periferia. E, curiosamente, há uma interação também com o ambiente, porque os que viviam em Singapura, aliás, uma delas era um lugar bem, assim, urbanizado, né? E o outro era pouco urbanizado, a urbanização agrava. Alguma outra pergunta, pessoal? Professor? Greff, obrigado aí pela palestra. Eu acho que é muito interessante essa parte toda, relacionando a bradicinina, a parte inicial do professor Rocha e Silva e o futuro geral, né? Outra coisa, como é que você vê, por exemplo, aquele antagonismo, que era colocado já na época do Rocha e Silva, um antagonismo funcional entre angiotensina e bradicinina? Porque também tem o aspecto dos bloqueadores de angiotensina, como ansiolíticos. Exatamente. Então, tem, inclusive, o meu contato, eu conheci o Antônio Teixeira, eu ia muito ao FMG, né? Conheci ele pessoalmente, né? Mas atualmente, o meu contato surgiu daí. Eu peguei uma revisão dele e ele estava mostrando o efeito do inibidor da convertase. Não sei o que era, se era ansiedade ou qualquer coisa parecida. E um dos trabalhos mostrou que o antagonista da angiotensina não funcionou igual o inibidor da convertase. Aí eu falei, olha, será que não pode ser a bradicinina? Aí começou esse intercâmbio recente agora, né, com ele, através disso. Mas tem muita gente achando que a angiotensina é um balanço mesmo, né? Mas foi lendo essa revisão dele, que quando eu vi
Ué, como é que o antagonista de angiotensina, né, não tem o mesmo efeito que o inibidor da convertase? O inibidor da convertase é cilinase 2. Então, você tem que abrir a porta para a bradicinina. Aí que ele me convidou para escrever um capítulo na revisão da depressão resistente. Né? E agora, um capítulo de livro, aí que a gente não sei o que vou fazer, mas, enfim. Agora, eu percebi que essa última revisão é só dedicada à inflamação, viu? E depressão. Muito boa. Muito boa. Alguma outra pergunta, pessoal? Pode tirar. Ouvindo o senhor, uma pessoa branca, que é uma área de grande interesse para mim. Aí eu gostaria de saber, o senhor falou que a bradicinina é pró-inflamatória na pessoa. Sem dúvida. E que ela poderia ser. Aí eu gostaria de entender. Não só na periferia, viu? Quer dizer, existe a inflamação no cérebro, com participação de oligodendrites, né? Quer dizer, pode ser que o mediador de inflamação passe a barreira e influencie o cérebro, ou pode ser que se forme lá também. Então, esse é o outro lado da coisa, entendeu? Eu queria acrescentar uma coisa. Por exemplo, no caso da enzima conversora de angiotensina, no cérebro ela é expressa em regiões que não têm angiotensina. E ela está relacionada como uma enquefalinase. Ela é uma enquefalinase. Então, o bloqueio tenderia a aumentar encefalinas. Né? E senina. E seninos também, os dois. Então, esse interplay aí precisa ser investigado. Eu acho que é um campo, me parece, muito promissor, muito interessante, que está sendo investigado. Essa revisão do Antônio Teixeira é focalizada nisso, inflamação e depressão. É um caminho muito promissor e liga toda essa tradição aí, né? Muito bom. Alguma outra dúvida, pessoal? Algum comentário? E eu queria ter essa solução para definir, mas com todo esse pessoal, como que foi o insight? Assim, porque até então não tinha que ela estava relacionada ao corpo. Eu queria saber o insight. Quais foram os primeiros resultados relacionando a serotonina na periaquedutal? Você lembra? Pelos dados iniciais, desse conflito, dizendo O efeito foi contrário ao modelo de conflito. que aquele. Eu tinha feito uma pouco na periferia, eu fui chefe. Mas eu já estou ficando meio esquecido, viu? Porque... É o Kaiser, que está na periferia. Sei. Uma coisa de só da situação. Certo. Pois, Nós começamos a desconfiar da serotonina ter um efeito oposto ao que era esperado. Mas tem várias revisões escritas aí, né? Realmente, eu não estou com Alzheimer, como vocês podem ver, mas esquecimento é normal com 85. Eu sei que eu não aparento mais que 84, né?
Mais alguma dúvida, pessoal? Ou algum comentário? Pode fazer. Professor, boa tarde. Acho que já é boa noite, hein? Pode potencializar no futuro a questão da refratariedade verificada na nutrição, uma vez que hoje a gente observa que a obesidade ele é um problema recorrente, né? O tinha feito cada vez mais jovens com problemas de hipertensão, e por conta disso, obviamente, está usado na primeira linha de tratamento, né? Não é ou tá. Eu acho que esses pacientes que estão expostos ao captopril logo cedo, no futuro, eles podem ter tratamento refratário para depressão, caso seja necessário. Eu nunca li nada sobre esse assunto, mas o que você levantou é um problema interessante, porque há uma interligação muito grande entre esses fatores. Quer dizer, a obesidade claramente é um fator prejudicial, né? Então, é outro campo interessante. Eu não posso te ajudar. Alguém mais com algum comentário, alguma pergunta? Fatores também não farmacológicos, como o uso do escola, Exatamente. teria importância. Olha, o que eu vi é sobre esse problema de mediadores de inflamação, eles diminuem com esse tipo de... E a depressão não é só tratável farmacologicamente, vocês sabem disso, né? Então, há também uma interação muito importante com fatores ambientais, né? Aquele estudo que eu mencionei, né? O fato de ser urbanizado e menos urbanizado já pesa, né? Então, a coisa é complexa. Mas é mesmo. Mais alguém? Então, já que não temos mais perguntas ou comentários, eu gostaria de fazer uma pergunta, professor. Eu já estava ficando aliviado. Então, o senhor falou a respeito da questão do pânico e desse medo apresentado por um perigo proximal. E essa questão dos receptores serotoninérgicos mais associados com a PAG e a amígdala para esse tipo de comportamento imediato. Mas em algumas situações, como por exemplo do trauma, né, quando um trauma está instalado, esse medo ele acaba sendo um pouco mais complexo, envolvendo várias vias. E eu queria saber como que o senhor enxerga essa relação dos receptores serotoninérgicos nessas estruturas, amígdala, PAG, ou até mesmo outras, para estarem relacionados com o trauma. Seria o transtorno de estresse pós-traumático. Isso. Infelizmente, eu nunca me dediquei a examinar isso aí, né? Eu não posso te ajudar novamente. Muito obrigado, mesmo assim, professor. Antes da gente encerrar e passar para a nossa próxima etapa do curso, da abertura, que no caso vai ser o COF, a gente gostaria de convidar aqui o professor Morgan para a gente fazer uma pequena homenagem aqui para o professor Greff, né? Nós da 30ª comissão organizadora do curso de inverno, que a gente vai entregar agora para ele uma placa homenageando. Deixa eu só pegar ali, professor. Pode trazer. Obrigado, Vitor. Para falar em homenagem, eu não segui o conselho dele. Porque quando eu falei que eu ia dar aula, ele falou assim, olha, eu já falei para os meus orientados, depois que eu aposentar, você só me convide para homenagem. Porque eu já vi muito papelão de pessoas que tinham sido até iminentes, né, que se meteram a falar depois de velho. Mas ele falou isso sábado passado. Viu? Alô. Ele me deu esse conselho e eu não segui, mas eu vi realmente preocupado. Eu já testemunhei alguns casos. Prazer aí. Passo para essa placa. Voltou na hora. Olha, é muito significativo,
porque eu fiz curso de medicina aqui, eu fui professor aqui, então, voltar aí à alma mater, como se dizia, né? É muito emocionante. E receber essa homenagem é extremamente significativo. Muito obrigado. Muito obrigado, Fernandes. Bom, professor, agora a gente da comissão queria só tirar uma foto com o senhor e a sua placa, para a gente depois deixar registrado. Rapidinho. Não vai segurar. Pessoal, assim nós chegamos ao fim do primeiro dia. É uma coisa mais tranquila, mais para vocês conhecerem quem vocês vão conhecer futuramente. Mas agora eu convido a todos para um pequeno coffee break aqui fora e nos encontramos novamente amanhã, começando bem cedinho, no horário que está na programação aqui atrás do crachá, só relembrando. E muito obrigado novamente, pessoal.